Você que tem uma demanda de saúde, que tem uma doença e necessita do plano, do convênio para tratá-la e o plano inicialmente se nega, você conhece os seus direitos? Você sabia que existe uma área do direito que trata essa demanda? Se não, vamos hoje no nosso episódio conversar com o nosso colega Vitor Batista. Ele é advogado e vai esclarecer para a gente todo esse lado do direito. Ele é especialista em saúde suplementar. Muito prazer, Vitor. Muito obrigado a vinda. Prazer. Vamos já adiante para a gente falar sobre isso. Como é que a gente lida com essa esfera que é a jurídica? O paciente precisa de um tratamento, precisa de um suporte, precisa de uma assistência. Inicialmente, o convênio se nega. Como é que funciona isso? Para a gente poder já dizer para quem está nos ouvindo como é que isso tudo se estrutura. As ações de negativa de tratamento, elas não são a receita de bolo. Sim. A gente não tem uma forma só, de o plano de saúde negar esses tratamentos. São vários desafios. Sim. Então, a gente pode ter uma negativa ali que seja expressa. O plano de saúde diz é um tratamento que está fora do rol da ANS. Sim. É um tratamento que tem um caráter estético. É um tratamento que não tem comprovação de base científica. E, às vezes, o plano de saúde nem responde os requerimentos, as solicitações, dos usuários do plano de saúde. Então, aí a gente tem uma negativa tácita. Sim. Então, esses desafios que a gente consegue resolver através de um assessoramento jurídico, ajuizando um processo judicial, para a gente conseguir essa tutela e obrigar que o plano de saúde ele faça o custeio desses tratamentos essenciais. Então, quem está nos assistindo, podcast Dr. Jader Ferraz com Vitor Batista. Ele é advogado, especialista em saúde suplementar. Então, curta, compartilha, comenta, encaminha para quem mais você gosta, para quem você ama, que está precisando de uma assessoria, que está precisando entender melhor. Doutor, fui lá com o seu pedido de exame, fui lá com o seu pedido de tratamento e o plano me negou. Qual é o próximo passo? O próximo passo é a gente buscar juridicamente amparo. E a gente vai falar sobre isso de uma forma cada vez mais detalhada. Mas antes da gente entrar nessa segunda esfera, por que direito? Então, eu desde pequeno sempre tive um lado social muito aflorado em mim. Sim. Eu sempre pensava muito no outro, como ajudar o outro, formas de resolver problemas dos outros. Sim. Quando eu cheguei no ensino médio, eu ainda não sabia que era advogado, que era o direito que eu ia cursar. Fiz alguns testes vocacionais, mas o que me chamou mais atenção mesmo, e quero mandar até um grande abraço para essa minha prima, é a doutora Débora Salvador. Sim. Ela é previdenciarista. E ela tinha, acho que acabado de se formar, ela estava começando a advocacia dela ali, e ela é minha prima por parte de pai, e eu tinha muito contato com ela quando eu ia visitar minha avó e meu pai. Isso no segundo grau? Isso eu já estava ali finalizando o ensino médio. Sim. E a rotina dela, ela sempre me dava carona, eu lembro. Sim. Então, Vitor, agora eu tô indo no tribunal, tô indo atender um cliente. Então, essa dinamicidade da profissão meio que me atraiu bastante. Eu falei, Sim. olha, acendeu um alerta. Sim. Pode ser o direito. E veio daí, né? Cara, meu pai é oficial de justiça, ele é falecido, infelizmente não está mais entre nós, e eu sempre vivi muitas memórias afetivas, muitos momentos da infância e da adolescência perto do direito. E para quem não sabe, o oficial de justiça nada mais é do que um cumpridor de ações, de determinações do juiz. Isso. O juiz vai determinar através de um mandado e através dele, o oficial de justiça, acontece a ponte entre a parte, entre o advogado e entre a esfera da operação pública. Exato. A partir do momento que você se formou, você decidiu que era direito mesmo, você percebeu-se formado e você definiu que iria ir para a saúde suplementar. Para quem está assistindo a gente, saúde suplementar é garantir o direito, me corrija se eu estiver errado, garantir o direito à saúde de quem inicialmente teve esse direito negado pelo convênio. A saúde suplementar é uma área do direito que vai abranger as normas de planos de saúde, dos usuários que têm um plano de saúde. Então, escolhido o curso, a profissão Sim. que eu ia seguir, quando a gente está próximo a se formar, vem um outro desafio. Sim. Que é escolher a área que você vai seguir. Sim. Só que isso já tinha sido assim, muito bem estruturado desde a minha formação. Como eu te falei, desde criança eu tenho um lado social muito aflorado dentro de mim.
Então, não tinha outra alternativa a não ser seguir o direito do consumidor, que é a área do direito que mais vai pegar ali as pessoas que estão em um polo mais fraco Sim. e defender os seus direitos perante um polo mais forte, Sim. que é, no caso, os planos de saúde. Sim. Então, já sabia que ia seguir o lado do direito do consumidor. Sim. E aí, consequentemente, os meus estágios, eles foram nessas áreas. Meu primeiro estágio foi na Defensoria Pública, Sim. porque os escritórios de advocacia hoje, eles exigem que você tenha já uma experiência, Sim. que você tenha já algo Alguma para bagagem. agregar, porque a rotina é mais extensiva. Sim. Né? Então, como eu não tinha e não tive a oportunidade no escritório de advocacia, eu me candidatei para estagiar na Defensoria Pública. Sim. Lá eu fiquei por 1 ano. Então, eu peguei essa bagagem, essa experiência. Com isso, eu me candidatei para uma vaga no escritório de advocacia. Sim. Que eu não sabia que era dessa área, mas Sim. era dessa área de saúde suplementar. Tinha um núcleo de ações de direito do consumidor contra planos de saúde. Certo. Então, foi lá que eu tive contato com ações revisionais e negativas de tratamento. Sim. Então, quando eu cheguei nesse escritório, que eu já tinha essa experiência da Defensoria Pública e eu consegui ser aprovado nesse processo seletivo, eu comecei a ter esse contato com a área da saúde suplementar. Sim. E eu sempre fui também muito de postar em Instagram, postava minha rotina desde quando eu era estagiário, estudante de direito ali. E uma grande amiga minha teve um problema, a mãe dela teve um problema com o plano de saúde, de Sim. negativa de tratamento e de reajuste abusivo. Sim. E desde aquela época eu já prospectava cliente. Sim. Eu era estagiário do 7º semestre e eu já resolvia os problemas, né, dos meus conhecidos, dos meus amigos, dos meus familiares. E aí eu prospectei essa cliente, né, que é a mãe da minha amiga, uma grande amiga minha. E aí a gente conseguiu resultados positivos. Sim. Ali, processos sendo assinados pela minha chefe, que Claro. era advogada, que estava à frente. Mas eu que já fazia tudo, já fazia a petição, Sim. já diligenciava, já fazia tudo. E, consequentemente, foram vindo outros clientes dessa área. Sim. Quando eu me formei, que eu fui fazer o OAB, para você ter uma noção, já tinha gente me esperando Sim. eu pegar o OAB para eu ter a minha inscrição para eu ajuizar um processo. Fruto de muito esforço, de muito trabalho, de muita Muito dedicação. esforço, muito estudo, muito trabalho e também seguindo sempre o meu coração, né? Sim. Aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama, sem pensar em retornos financeiros. Sim. É muito importante também isso. Sim. Né? A pessoa que ela escolhe um curso, ela tem que fazer aquilo com amor Sim. e fazer aquilo que ela tem vocação, que ela gosta. E também porque a advocacia, eu costumo dizer que ela escolhe. Sim. Ela escolhe aquela pessoa que vai ser. Porque a gente tem milhões de bacharéis em direito, de advogados. Mas por que alguns não se destacam? Por que alguns não conseguem prosperar? Êxito, né? Não conseguem ter êxito? Sim. Por quê? Porque é uma profissão que ela demanda que você não pense só em retornos financeiros. Sim. Então, eu pegava esses casos e eu não sabia se ia dar algum resultado muito bom. Deu, graças Sim. a Deus. Sim. Mas quando eu escolhi direito do consumidor, eu já amava sem saber se ia ter resultado ou não. Sim. Porque a gente vê na faculdade dizendo, você quer ser rico, seja tributarista. Sim. Seja advogado empresarial. Sim. Seja advogado X. Né? E eu fui na contramão, escolhi direito do consumidor sem saber se ia dar certo, se não ia. Mas segui o meu coração. Algo vocacional mesmo, Foi né? vocacional. E quando eu consegui essa tutela para essa minha cliente, se eu não me engano, o caso dela foi uma negativa de tratamento de apneia do sono do CPAP. Sim. Foi um reembolso, custava na época R$3.000. Sim. E aí a Sul-América negou, a gente trocou a ação, conseguiu. Sim. A gente conseguiu, ela ganhou também os danos morais e ela já disse, vamos fazer agora a minha ação revisional. Fizemos essa ação revisional, que foi um processo muito maior. E aí, quando eu me formei, eu já estava com muita experiência, com muita bagagem. Já tinha fiquei 2 anos nesse escritório. Sim. Com a minha chefe assinando os processos que eu já prospectava de clientes, dos meus amigos, meus familiares. E aí, quando eu me formei, já tinha gente para eu entrar no processo. Já estava inserido, imerso. Já estava imerso na área. Você me fez uma pergunta, por que medicina psiquiátrica? Sim. Foi uma pergunta muito boa No bastidor. Por que medicina psiquiátrica? Cara, eu nasci e não sabia muito bem o que eu queria. Já falei isso em vídeo algumas vezes. Aos 5, 6 anos tive uma gastroenterite, uma diarreia, um médico me cuidou. E eu olhei para aquilo e falei, olha, é isso que eu quero. Um cara tava de jaleco branco, um idoso, já um senhor de seus 60 anos. Jaleco e esteto. Eu olhei, poxa, esse cara passou algo num papel e eu melhorei. Isso é um superpoder. Isso é um herói. Eu preciso fazer isso, minha mãe. Eu quero isso para mim. Então essa memória afetiva ficou bem sólida em minha mente.
decidi fazer medicina a trancos e barrancos. E aí, quando me formei, entrei nesse outro polo assistencial. Estou dando ou tentando dar assistência. Não consigo melhorar a vida do paciente porque esbarro na dificuldade da gestão, esbarro na dificuldade administrativa, preciso de um exame de uma qualidade maior, principalmente no Sistema Único de Saúde, no sistema público. Então, eu perco o paciente ou ele tem um agravo de doença, não por uma incapacidade minha técnica, mas por um impedimento outro, administrativo. Eu comecei a me frustrar e olhei para aquilo e falei, não tem a menor condição, eu não posso virar para meus pais, que se dedicaram durante 10 anos, para dizer que eu não quero medicina. E aí, um ser humano ungido por Deus, eu acredito muito, e a religiosidade é muito forte em minha vida, Bacana. me entregou um plantão, porque chocou. Ela estava fazendo 2 plantões, ela se equivocou, e eu costumo dizer que foi uma ordem divina. Ela ficou com um plantão que pagava financeiramente mais, e me entregou o plantão que remunerava menos. Era um plantão de psiquiatria. E eu não sabia de nada. E aí eu caí de paraquedas nessa percepção de que, poxa, eu posso tratar a pessoa sem esse viés administrativo. É o meu conhecimento técnico, o acompanhamento psicológico, a terapia psicológica, o fármaco, a medicação e a mudança de hábitos. Então, esse combo, esses pilares assistenciais aceleram o processo de melhora para o paciente psiquiátrico, diferente de outras abordagens médicas. Então, o cardiologista vai precisar de uma série de exames, o neurologista precisa de uma série de exames, a psiquiatria precisa, sim, mas um pouco menos, uma qualidade menor, uma quantidade cada vez menor. A gente consegue tratar um indivíduo que tem a demanda e o exame está normal, digamos assim. Não há um exame que traga acurácia para depressão, para ansiedade ainda. Não há marcador biológico. Diabetes, glicemia, acima de 100 é diabético. 99 está no risco. Eu não tenho esse exame. Então, a psiquiatria ela me alcançou a partir disso. Então, foi por amor. Bacana. Aconteceu, eu não tinha dimensão financeira nenhuma disso. E aí eu comecei a vivenciar no hospital várias coisas, finalizei o processo de pós-graduação, dei sequência à minha carreira e fiz todas as cadeiras assistenciais até sentar na diretoria médica. E é aí que eu entendi que existia o corpo jurídico para nos ajudar frente ao plano de saúde, que muitas vezes se nega e ponto final. Então, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, existe assistência jurídica quando o plano de saúde se nega inicialmente a dar assistência. Onde é que a gente encontra Dr. Vitor Batista? E aí? Qual é o Instagram? Tem contato? Vamos falar sobre isso. É Dr. Vitor Baptista. É Batista com P, um P. Sim. Então, Dr. Vitor Baptista. Lá vão me achar. Eu costumo dizer que os usuários de planos de saúde, os pacientes para os planos de saúde são apenas um número. O plano de saúde não vê a sua humanidade, não vê a sua necessidade humana, a sua necessidade física, a individualidade, psicológica, etc., seja o que for. Ele não vê a sua individualidade, ele te vê como um número. Se você pode pagar aquela mensalidade, bom para ele. E o máximo que ele fizer para ele restringir os seus direitos, restringir o seu acesso à saúde, ele vai fazer para ele ter cada vez mais lucros acentuados, né? Então, cai por terra essa tese de que muitas pessoas dizem assim, meus clientes de ação revisional, às vezes eles perguntam, doutor, mas se todo mundo ajuizar essa ação revisional, aí o plano de saúde não vai ter, não vai ficar insustentável? Não. Vai colapsar, né? Não vai colapsar. Os planos de saúde têm lucros bilionários. Sim. E esses lucros são informações que eles mesmos repassam para a ANS. E a ANS que, com base nessas informações, apura. Sim. Então, os planos de saúde é um negócio bilionário. Sim. Então, não existe motivo de negar tratamentos, negar exames, negar medicações, negar cirurgias. Sim. Né? A gente vê que os planos de saúde, eles mercantilizam mesmo ali a vida e a saúde humana, e sem dó nem piedade, se ele puder negar ali por algum argumentozinho, alguma brechinha que tiver, eles vão negar tratamentos essenciais. Sim. Sem pensar 2 vezes. A pessoa pode estar em um surto psiquiátrico Sim. e chegar em um hospital, Sim. que ele paga ali o plano de saúde dele por muitos anos, Sim. e simplesmente o plano, se ele não recusar ali de logo, ele pode ficar ali 30 dias, Sim. 20 dias, e o plano dizer, seu limite contratual aqui acabou, você vai ter que sair, independentemente se você está curado, se você se recuperou, se você não se recuperou. Sim. Então, o plano de saúde ele não quer saber isso. Sim. E quem é que vai dar essa voz
para esse usuário, para esse paciente nesse momento? É o advogado especializado. Sim. Porque hoje em dia é muito importante que você tenha um advogado especializado para conduzir essas ações, porque são argumentos, são situações peculiares dentro de um nicho que é o direito do consumidor, que é o Sim. nicho maior. Sim. E tem vários subnichos. Sim. Então, quanto mais especializado for o advogado que está ali conduzindo o seu processo, mais paciência ele vai ter com o cliente, Sim. maior vai ser o assessoramento, né? Mais rápido vai ser a resposta e melhor o resultado. Sim. Melhor o resultado, o que é mais importante. Doutor Vitor, ação revisional, o que é isso? Para quem está nos assistindo, porque é um assunto importantíssimo. No bastidor, eu estava falando que um amigo, um colega, um irmão, que a vida já me deu, precisou fazer uma ação revisional. E aí, doutor Vitor, o que é uma ação revisional? Vamos lá, ações revisionais. A ação revisional é para revisar o valor da mensalidade. É para estabelecer restabelecer o equilíbrio contratual entre as partes. Sim. Por quê? Porque o plano de saúde, ao longo do tempo, ele tem o direito de reajustar as mensalidades, por conta da variação dos custos médicos hospitalares e também por conta dos sinistros. Sim. Né? Então, o plano de saúde ele tem esse direito de reajustar as mensalidades, para acompanhar ali, né, a variação dos custos. Só que os planos de saúde, eles regem ali, eles regulam, eles tratam de direitos que são importantes, são direitos essenciais, fundamentais, que é a vida e a saúde. Sim. Então, o plano de saúde ele não pode, em que pese ele pode revisar essa mensalidade, Sim. ele não pode fazer do jeito que ele quer, como ele quer, ou quando ele quiser. Sim. É preciso seguir algumas regras. Sim. Só que os planos de saúde, atentos a isso, adotam manobras que acabam por, em tese, entre aspas, permitir que eles possam reajustar como eles quiserem. Sim. Como é que eles fazem isso? Os planos de saúde, existe hoje modalidade de contratação, que Sim. é o plano de saúde individual Sim. e familiar e o plano de saúde coletivo, que pode ser por adesão ou empresarial. Sim. Os planos individuais e familiares, eles têm uma proteção que a ANS não permite que eles sejam reajustados como o plano quiser. Sim. Tem que ser reajustado com base em um percentual ali que é fixado pela agência reguladora. Certo. Tá? Que é um percentual que vai ser justo, que vai cobrir todas as despesas que o plano teve e não vai causar nenhum prejuízo aos usuários. Sim. Tá? E temos os planos de saúde coletivos por adesão e coletivos empresariais, que os planos de saúde podem reajustar como bem quiserem. Sim. Por que eles podem reajustar como bem quiserem? Porque são planos coletivos. Então, subentende-se que ali, por existir um CNPJ na frente, que vai poder haver uma negociação com o plano. Sim. Esse é o argumento para fazer com que os usuários contratem por meio do CNPJ. Sim. Olha, quando houver um reajuste, você vai poder negociar com o plano esse reajuste, não vai precisar seguir o da ANS. Só que o que acontece? Não existe negociação prévia, não existe nenhum tipo de negociação. O plano de saúde vai lá, reajusta como quer e pronto. E tem os coletivos por adesão, Sim. que é, por exemplo, advogados, médicos, enfermeiros que se associam a uma associação de classe e podem ter direito ali a um plano de saúde. São os coletivos por adesão. Sim. Tá? Então, esses dois tipos de plano pode ocorrer essa variação da mensalidade como quiser. Sim. Atento a isso, o que é que os planos de saúde fizeram? Vamos suspender a comercialização dos planos individuais e familiares. Isso é muito comum, realmente. Que são muito benéficos. Sim. Né? E que nos impede aqui de botar um percentual como a gente quiser, o que a gente achar que deve fazer. E vamos só comercializar. Se você quiser ter um plano de saúde, ou você cria um CNPJ, ou você faz pela sua empresa, ou você é um profissional liberal e se associa à sua entidade de classe e você pode entrar no plano de saúde. Sim. Então, o que é que vai acontecer com isso? Não existe mais plano benéfico, não existe mais plano protegido. Só existe plano, que é os coletivos empresariais e por adesão. Sim. Então, qual é a função do advogado? É demonstrar que nesse contrato não existe negociação, que nesse contrato não existe... que existe ali, na verdade, uma falsa coletivização. Por quê? Porque aquele usuário ele só tem ali ele, a esposa e os filhos. Sim. Que aí a gente caracteriza ele como um plano familiar. Sim. Que merece essa proteção. E os coletivos por adesão, que entra, às vezes, muitas vezes só entra uma pessoa, que é o profissional liberal ali, é um plano individual. Sim. Então, se existe... Na verdade, é um drible, né? Entendeu? Então, se existe isso,
a gente está correlacionando. São Sim. planos iguais. Sim. Aí o que o advogado faz? Desconstitui a coletivização desses planos coletivos, convertendo-os em planos individuais e familiares, aplicando os reajustes mais justos. E aí a gente consegue baixar a mensalidade. Essa mensalidade. Doutor Vitor, é o seguinte, eu acabei de sair do médico e estou aqui com o papel, entrei em contato com o plano e o plano me negou. Me negou o tratamento, me negou a cirurgia, me negou a assistência. O que eu tenho que fazer? Vamos lá, são as ações de negativas de tratamento. São Isso. ações também que eu sou apaixonado, porque ali o cliente ele já está em uma situação de fragilidade. Sim. Né? Então, são vários desafios. Sim. Então, a gente tem negativas de tratamento que são expressas. O plano de saúde pode dizer assim, olha, vamos lá no caso de bariátrica. Um exemplo de um cliente meu, de uma cliente minha, que ela tem obesidade grau 2. Sim. Só que ali, com a obesidade grau 2, está associadas outras comorbidades, como Sim. diabetes, pressão alta, apneia do sono, depressão. Sim. Então, e quando ela me procurou, ela já estava com, além dessas comorbidades, um colesterol altíssimo. Sim. Mas no grau 2 de obesidade. O que obriga os planos de saúde a cobrir a cirurgia bariátrica, o tratamento cirúrgico da obesidade, é que ele esteja no grau 3. Se estiver no grau 2, o que é que o plano de saúde vai dizer? Tratamento estético. Não Sim. vamos cobrir. Só que aí, em certo ponto, ele está agindo com base em cláusulas contratuais. Sim. Tá? Só vamos cobrir grau 3. Mas se ali existe um grau 2 associados a outras comorbidades, Sim. como essas que eu citei, Outras doenças, ou até né? outras, enfim, tem outras comorbidades que, se não for cuidado ali, se não for tratado logo, vai agravar aquele caso, né? Sim. Causando outros tipos de agravamento, não só da obesidade, mas também das outras comorbidades e também até mesmo risco de câncer. Sim. Então, não existe, descaracteriza o caráter estético. Sim. Então, a gente não está mais falando de uma cirurgia que é só para emagrecer. Sim. É para evitar que outros problemas sejam agravados. Sim. Ou até que aconteçam, né? Ou até que venham a acontecer. Sim. Então, se a gente descaracteriza o caráter estético, a gente consegue essa tutela pela via judicial e consegue a cobertura desse tratamento. Ótimo. Você citou que você também faz esse tipo de investida. Olha, eu recebo o paciente que está fragilizado e eu tenho alguns casos que eu vivenciei. Por exemplo, eu tenho uma paciente que tinha depressão grave. E depressão grave, para quem está nos assistindo, é aquela condição em que o paciente não sente mais prazer em realizar as ações do dia a dia. A gente chama isso na medicina psiquiátrica de anedonia, falta de prazer em realizar as ações. Então, ela é mãe, inclusive, ela adotou uma criança, uma menina, e dentro do seu processo de vida, ela começou a não querer mais ir trabalhar, professora, não teve mais autocuidado, começou a se sentir triste, melancólica, apática, se isolou, se retraiu socialmente. E a gente estava dando sequência a um processo terapêutico. Estava melhorando a vida dela em algum grau. Mas o tipo de doença dela era do tipo depressão grave. Vitor, ela teve um evento psicótico. O que é isso? Ela surtou. Ela teve um processo delirante. Para quem está nos assistindo, simplesmente ela começou a ter uma sensação de que ela estava sendo perseguida. Veio do nada. Não tinha uma explicação prévia. Ela vinha num curso de doença, a doença agravou de uma forma obliterante, do dia para a noite. O que a gente fez? Solicitou um exame de imagem. Veio a ressonância com uma neoplasia cerebral. Ela tinha câncer no cérebro. Olha que absurdo. Isso. Infelizmente, o que a operadora de saúde fez, a operadora de plano de saúde, ela se negou a dar assistência cirúrgica a essa paciente. Foi a primeira vez em consultório que eu me deparei com uma situação tão grave, tão delicada, que 100% dos médicos que avaliariam iriam dar direito a ela para operar já. Nós estamos falando de uma paciente que estava pinçada em exame, ela fez o exame de imagem, estava lá a neoplasia, estava lá o câncer, e o plano de saúde se negou. O que a gente fez? Emitiu um relatório solicitando junto com o neurologista que tudo desse celeridade e ela precisou dos serviços advocatícios. Conseguiu fazer a cirurgia, conseguiu reverter, teve um ganho de dano moral absurdo,
porque quase ela invalidou a própria vida. Sim. Com esse valor financeiro, ela conseguiu reestruturar a vida. E, pasmem, a situação de doença mental foi oriunda de uma doença neurológica do câncer. Retirou, melhorou. Olha que interessante. Então, a saúde suplementar, ela é muito importante. O plano de saúde, ele existe para trazer uma vacância, para dar suporte onde o Sistema Único de Saúde não consegue dar para todo mundo, a gente sabe disso. Tem pessoas que querem pagar para ter um estilo de saúde diferente, um estilo de assistência diferente, mas existem esses excessos. E aí vem o corpo jurídico para poder viabilizar esse tipo de acesso ao tratamento. É o que eu sempre falo. Tenha um plano de saúde. Sim. Tenha, porque é importante. Mas também tenha um advogado para lhe assessorar em uma eventual situação que você vai precisar. Sim. Né? E você falou desse caso aí, dessa paciente que estava com uma depressão e que descobriu um problema mais grave ainda, né? Neurológico, de neoplasia. E não é da minha seara, mas eu tenho observado que, não sei se existe alguma correlação entre câncer e depressão, mas parece que sempre, em muitas situações, estão caminhando juntos. O que a gente vem percebendo é o seguinte... E mais cedo a gente estava conversando sobre isso num outro momento com uma colega. As questões emocionais, as emoções e o comportamento que a gente tem perante a essas emoções. Então, eu sou exposto a algum trauma, passo por alguma coisa negativa. Ou as minhas emoções, elas estão desreguladas. Isso leva a uma série de alterações comportamentais e bioquímicas, tanto cerebrais quanto do corpo todo. Então, as emoções, elas precisam estar em algum nível de equilíbrio. É claro que, para quem está nos ouvindo, a gente vai ter nosso momento de tristeza, de ansiedade, de preocupação, de tensão, de euforia, de alegria, de choro. Mas se isso se traduz em estilo de vida, ou seja, o tempo todo eu estou tenso, o tempo todo eu estou estressado, o tempo todo eu estou triste, melancólico, o tempo todo eu não quero ver ninguém, isso pode precipitar algumas doenças, sim, e já há correlação com doenças neoplásicas, porque esse nível de estresse oxidativo para a bioquímica cerebral, um termo mais denso, mas essa alteração do funcionamento cerebral pode gerar, inclusive, e pode precipitar e acelerar processos oncológicos. A gente vem percebendo que isso vem acontecendo, está em fase de estudo. Então acontece. É muito importante ali que os familiares, quem está no convívio de uma pessoa que começar a perceber esses sintomas psiquiátricos, buscá-la, porque não é besteira, não é coisa de maluco, não é algo assim, é importante. Sim. É algo que as pessoas do convívio dessa pessoa, elas, ao ver essa situação, elas têm que, de alguma forma, buscar, convencer ou levar essa pessoa para um tratamento psiquiátrico, até para conseguir, o quanto antes, resolver, além desse problema psiquiátrico, outras questões também que estejam envolvidas ali. Sim. Então, é muito importante esse papel do psiquiatra. Sim. Agora, doutor, eu queria também saber, voltando aqui com relação às cirurgias bariátricas, quando que um paciente que chega para o doutor se queixando, né, da questão do sobrepeso, da aparência física, não tem mais vontade de fazer as coisas, quando é que o doutor ele recomenda que seja iniciado um tratamento cirúrgico? Vitor, uma excelente pergunta. Geralmente é necessário haver falha terapêutica em outras abordagens para a gente pensar na cirurgia. Eu costumo fazer uma alusão muito transparente. Dependência química, uso de entorpecente, para quem está ouvindo a gente aí, nos assistindo. Você tem que tratar ou tentar tratar o indivíduo a nível ambulatorial, mudança de hábitos, medicações, terapia psicológica. Se esse indivíduo recai e continua usando o entorpecente, em algum momento vai ter que ser oferecido o tratamento de internação. Sim. Funciona mais ou menos no mesmo nível alusivo. Então, tem que tentar por mudança de plano alimentar, por mudança de hábitos, né? A famigerada dieta, a gente está mudando isso também. Não é dieta, é uma mudança de hábitos, é um plano alimentar. Então, a pessoa ela tem que tentar. Esvaziou-se esse modelo assistencial, a indicação de cirurgia bariátrica, ela vai ser positiva quando tiver no nível de obesidade 2 ou 3, se for 3 de forma exclusiva, sim, 2 com comorbidades. Então, essa pessoa ela está demonstrando para a gente, olha, estou piorando. Meu sistema metabólico ela está agravando. Então, a síndrome metabólica é quando a gente apresenta diabetes, hipertensão, dislipidemia, alteração de peso, mudança comportamental. Então, é necessário que o indivíduo, junto com
a faixa de peso que ele apresenta ali na balança, ele tenha outras alterações metabólicas. Ou a faixa de peso é tão alta que mesmo ele não tendo naquele momento, ele vai exigir, já que houve falência das tratativas ambulatoriais. Entendi. Geralmente a gente orienta nesse momento. A taxa de encaminhamento nosso no consultório ela acaba sendo alta, por quê? Porque o paciente ele já vem num agravo de saúde. Quem é que busca o médico da área psiquiátrica? Geralmente quem já está numa situação moderada a grave. Sim. Então eu passo às vezes semanas, e eu digo isso com uma certa tristeza, sem atender alguém que está ali, ó, eu quero buscar um autoconhecimento. Eu vim porque eu não estou muito bem em entender-me comigo mesmo. Ou eu quero passar por um teste vocacional. Ou eu estou começando a sentir que eu não estou bem emocionalmente. Você me ajuda? Então isso é cada vez prevalente, vem acontecendo a passos lentos, mas ainda é muito raro. Então há 5 anos não existia em nenhuma hipótese. A gente está vendo um processo migratório, então já está sendo uma qualidade de status e ao profissional que trata a medicina psiquiátrica. Só que ainda aqui na capital. No interior ainda há um certo distanciamento, há uma certa renúncia. Eu vou em outro médico, eu não preciso disso, esse médico vai me passar remédio que vai me dopar, vai me sedar. Quando, na verdade, hoje eu vivo quase que exclusivamente para tentar tirar a pessoa do remédio. Mas isso é contraproducente? Não. O que eu preciso é fazê-la estar bem. Se ela vem numa situação grave, eu vou precisar medicá-la. Mas o ideal é que ela viva com o mínimo de remédio, se possível sem remédio, porque as outras coisas são remédio. Atividade física, que eu faço todos os dias, então o pessoal me acompanha lá nas redes sociais, todo santo dia eu faço. O paciente que ele já te acompanha na rede social, ele já se sente inspirado ali. Exato. Porque o doutor já passa ali um estilo de vida que é saudável a ser seguido. É inspiracional, exatamente. Então, atividade física, uma alimentação saudável. A gente precisa ter um momento alimentar, claro, né? Que a gente vai ter um consumo de calorias maior. Tá no ambiente familiar, sábado à noite, tá com a esposa, com o esposo, com filhos, domingo, meio-dia, tá no almoço familiar, vai ter uma alimentação um pouco mais desregrada. A ideia não é viver 100% restrito, apesar de que a longevidade ela só acontece com quem tem uma ingesta alimentar menor. A medicina já tem isso bem documentado. Quem come menos, quem está num processo de peso ideal, tende a viver mais. Então, mudança de hábitos, qualidade da atividade física, qualidade da dieta, ajuste emocional, estar bem consigo mesmo, buscando ter um momento com quem você ama. Se é sozinho, ou se é com parceiro ou parceira, ou com familiares. Então, o que a gente percebe é que a gente precisa entregar isso também para o paciente, para que ele se reproduza em nós, para que ele se sinta inspirado na gente. Mas eu tenho uma outra dúvida para você. Como é que você se relaciona com as suas emoções em relação aos casos? Por quê? Hoje, o processo de esgotamento físico e mental que a gente vivencia nas profissões, ele está mais claro. Algumas categorias sofrem muito com isso. Então, grande parte das pessoas que estão nessas categorias vão sofrer de tristeza, de melancolia, de sentimento de culpa, de frustração, de não poder dar ao outro a acessibilidade que a gente gostaria. E quais são elas? O bancário sofre muito de esgotamento emocional por conta do trabalho, o telemarketing, atendente de telemarketing, nós da medicina psiquiátrica, o jornalista, o policial militar e vocês da advocacia, do mundo jurídico. Como é que você lida aí com suas emoções em relação a absorver do paciente, do cliente, a sua demanda? Olha, eu tento o máximo separar as coisas. Que é difícil. É difícil porque se você tá ali se você faz um trabalho que você ama, que você se dedica integralmente, que você dá o seu corpo, sua alma, você vai absorver, alguma nem fase. que seja o mínimo dos problemas do seu cliente, que vai chegar ali para você atender. Então, e quando vem problemas graves, questões graves, aquilo ali, até a gente conseguir eliminar, conseguir concluir o processo, fica ali na mente o tempo todo, né? Eu preciso fazer logo, eu preciso conseguir essa liminar, eu preciso dar boa notícia logo pro cliente, eu preciso dizer que deu certo. Mas, tendo uma rotina, né, de exercício, de alimentação saudável, né? Eu não estou atualmente fazendo terapia, mas eu tenho uma pretensão de voltar, já fiz e é muito bom. Sim. Tenho uma pretensão de voltar, né, à terapia. Então, se a gente que lida com essas situações mais extremas, mais delicadas, então é muito mais importante que a gente tenha uma rotina de cuidado muito maior e melhor. Sem dúvidas. Né? Então, isso envolve também
né, um acompanhamento psicológico e psiquiátrico também, a depender da situação, né, Sim. daquela pessoa, daquele profissional. Em geral, quanto tempo mais ou menos dura para a gente conseguir dar ao paciente acesso à assistência que o plano previamente negou? E aí? Mais ou menos, porque a gente sabe que é uma média, né? Porque há casos e casos, há excessos, né? Enfim. Quando a gente consegue eliminar, então ali, para mim, já é um alívio. Sim. A gente já resolveu 90% do processo, que é a Sim. tutela do tratamento, da medicação, seja lá o que for, do exame. Sim. Né? Então, concluído o processo, que são processos prioritários, né, que a gente no escritório tem como prioridade fazer logo, então, ajuizar esse processo no máximo até 5 dias. É a média. Processos que, por um exemplo, o paciente está em surto psiquiátrico, ele já está no internamento ou no estabelecimento hospitalar, Sim. então isso é algo que em poucas horas. Certo. Porque a gente vai ajuizar a ação no plantão judicial. Então, existe ali juízes que vão estar 24 horas disponíveis para esse tipo de ação, que precisam de uma resposta muito mais rápida. Então, eu queria só, por favor, Vitor, que você pontuasse para quem está nos assistindo o nível de entrega que o sistema judiciário brasileiro já tem. Gente, vamos ouvir de novo isso aí com bastante vagar, com bastante atenção. Tá com uma demanda de assistência, buscou o plano se negou. Em resumo, em média, quanto tempo após a assessoria jurídica entrar, após a gente ter um advogado que nos dá suporte, o alcance à assistência por liminar acontece? Olha, se é uma situação em que o usuário, o paciente, ele já está na unidade hospitalar, ele já está ali precisando ingressar em poucas horas. Sim. Em poucas horas, essa decisão ela já tem que estar sendo proferida, porque hoje existem juízes que são plantonistas e eles estão ali disponíveis 24 horas justamente para dirimir essas questões de urgência e emergência. Sim. Tá? E temos as liminares que, por um exemplo, cirurgia bariátrica não é algo que você tem que fazer imediatamente, você tem que fazer em poucos dias. Sim. Então, já é uma decisão que ela vai sair em até 5 dias. Sim. Né? Sim. Ou algum tipo de cirurgia que precise ser realizada logo. Por quê? Porque ali vai haver a disponibilidade da vaga no hospital, vai marcar, o médico vai marcar a data. Sim. Ali já é uma questão que é urgente, mas que ela não precisa ser em poucas horas. Sim. Ao contrário de quem já está ali, um exemplo, em um surto psiquiátrico ou alguém que teve uma crise a pessoa está com câncer e ela teve uma crise ali, ela precisa ser internada. Então, em poucas horas, ela tem que ser... Essa decisão ela tem que ter sido proferida, porque existem juízes disponíveis para isso, e ser efetivada a tutela. Doutor Vitor, existe a taxa de insucesso quando a gente tenta via liminar e isso é negado? Então, eu não tive nenhum tipo de negativa, eu nunca não consegui nenhuma liminar para essas questões de tratamentos essenciais. Nunca houve, né? Nunca houve. No seu percurso, sim. Em grande, a maioria das situações dos advogados que atuam nessa área é para ser concedido esse tipo de tutela. Por quê? Porque são questões, além de urgentes, mas essenciais. Sim. Então, a gente tem os princípios, né, do direito, que é a vida, a saúde, e que eles se prevalecem sobre qualquer cláusula contratual de carência, de doença pré-existente, enfim, que vão se sobrepor e não vai poder ser impedido o acesso dessa pessoa a esses serviços de saúde. E é importante só a gente sinalizar novamente isso aí, porque, por exemplo, eu já tive uma experiência em gestão hospitalar, então sou gestor médico, e diversas vezes o plano vinha com esse tipo de fala, inclusive escrita, via e-mail ou via carta. O paciente está em carência. O que a gente pode fazer para reverter? Porque essa pessoa precisa do internamento para já. Essa pessoa precisa de tratamento agora. E aí, o que a assessoria jurídica faz para nos fortalecer? Então, a cláusula de carência é uma cláusula que ela é facilmente derrubada. Sim. É muito tranquilo esse tipo de alegação e de reverter essa alegação. Por quê? Porque, como eu acabei de falar, é uma cláusula contratual. Sim. A carência, ela vem de cláusulas contratuais, né, do contrato de plano de saúde. Só que, no direito, existe a pirâmide de Kelsen. Sim. Que existem ali
leis infraconstitucionais, leis ordinárias e a lei constitucional. Na lei constitucional, que é a Constituição Federal, que está acima de outras leis, a gente tem a vida e a saúde. Sim. Então, o que é que está em cima? Quando existe esse conflito de normas, né? Sim. Qual é o conflito? Cláusula de carência no contrato, que o plano de saúde ele pode colocar essa cláusula. Sim. É um direito dele, um direito civil dele, é um contrato. Ele pode botar o que ele quiser. Entre duas partes, né? Tem esse conflito e tem o direito à vida e à saúde, que ela está acima dessa lei civil que permite essa cláusula. Sim. Então, a gente resolve esse conflito com esse argumento. O direito à vida e à saúde é um direito constitucional, está no topo da pirâmide de Kelsen, e por isso as leis que estão abaixo se sujeitam à tutela do direito à vida e à saúde. Uma outra dúvida, quanto tempo dura essa liminar? Porque nós já tivemos situações nesse refiro do hospital do paciente chegar com a liminar feita há 2 anos, há 3 anos. Liminar 2 anos? Isso, e aguardando. Aguardando? Isso. Que absurdo. É um absurdo. A medicina psiquiátrica, ela vive um limbo assistencial por vezes. O paciente teve condição só de buscar o advogado ali naquele momento, ou paga o convênio, ou paga, e aí já chegou em demandas assim, ó, tem essa liminar há 2 anos e a gente precisa garantir o direito dele de se internar. Mas aí você fala, isso é uma questão frequente de pacientes vindo do SUS ou de planos de saúde? Plano de saúde. Foi uma situação bem excepcional, de exceção. Mas existe algum prazo para a liminar durar ou não? Essa é a minha dúvida. Você pediu a liminar para poder garantir o direito à internação ou o direito à bariátrica. Tem algum prazo que ela cai ou não? Algum prazo para sair a decisão? Para sair a decisão ou para que ela seja mantida? Porque a liminar a gente entende como sendo algo de caráter... Provisório. Isso, provisório. E tem a demanda final. Existe um rito jurídico? Essa é a dúvida. Você quer saber se existe o tempo entre a liminar e a resolução final do processo? Isso. Pode variar de 12 meses, Sim. 24 meses. Mas, em geral, isso também é célere frente à justiça comum, né? Porque em geral, são processos que envolvem saúde e vida. Sim. São processos que tramitam com prioridade, independentemente da idade daquela parte. Sim. Né? Então, são processos que eles vão ser julgados na frente de outros. Sim. Então, a gente consegue o resultado, além da liminar, né? Mais rápido, até 5 dias, e a depender do caso, em poucas horas. A finalização do processo para o usuário ali, para o paciente ele receber os danos morais. Sim. E também a sentença que vai confirmar a liminar, que ela é provisória, ela vai ser julgada de uma forma prioritária. Então, na frente de outros processos. Então, isso pode durar até 12 meses, 24 meses no máximo. Qual o maior desafio que você encontra nessa sua área? Os desafios. Vamos lá. Eu tenho alguns nas minhas. Por exemplo, estigma, preconceito. Eu não tenho doença mental. Isso não é para mim, eu não vou tomar um remédio. Hoje, em consultório, eu atendi um paciente com um diagnóstico de transtorno obsessivo-compulsivo. Que é isso para quem está nos assistindo. O paciente tem um pensamento que ele precisa fazer aquela ação, aquele hábito. Infelizmente, o nome é esse. A medicina psiquiátrica chama o hábito de ritual. Vou dar um exemplo para quem está nos assistindo. Então, o paciente cria um ritual de organização. Então, eu só me sinto bem se tiver tudo organizado. Ou de conferência, que é o caso desse meu paciente. Doutor, todas as noites eu preciso conferir 4 vezes as bocas das 4 bocas do fogão. E a esposa chegou desesperada. Doutor, não aguento mais esse nível de conferência. E a primeira frase que ele me falou: eu não vou tomar remédio. Eu não preciso de remédio, porque isso não está me invalidando. Eu consigo fazer minhas coisas, eu sou corretor de imóveis, eu consigo dar sequência à minha vida, mas eu tenho esse tipo de consolidação de vida. De vez em quando eu vou precisar ter que organizar e conferir. E aí a pergunta que fica, a medicina já facilita para a gente. Traz disfuncionalidade? Traz. Por quê? Porque você está invalidando uma estrutura de vida em casa. As pessoas estão preocupadas. Você consegue, de fato, se apartar desse tipo de pensamento, de sinal e sintoma? Não. Se não fizer a conferência, eu entro literalmente, em fritação. Eu fico tenso, nervoso, inquieto. Eu preciso ir lá e... Graças a Deus, as bocas do fogão estão desligadas. E aí é necessário a gente associar terapia psicológica e um bom fármaco, inclusive, primeira escolha mundial para toque. Hoje nós temos um fármaco no Brasil, fabricado fora e também comercializado, que é a primeira escolha mundial. Ou seja, ele chegou já retraído, nessa negativa, não vou tomar remédio, eu não estou aqui para me medicar, porque eu não tenho doença. E saiu
compreendendo a necessidade de se ajustar. Por quê? Na psiquiatria, às vezes a gente enxerga o nosso problema e às vezes quem enxerga que a gente não está bem é quem nos ama. E essa foi a minha fala para ele. Você não está enxergando o seu problema agora, mas alguém que te ama de verdade, que divide a vida com você há mais de 15 anos, está enxergando. Vamos precisar tratar você, mesmo você não percebendo-se em doença. E aí, como é que funciona isso no direito em relação aos direito suplementar? Os desafios que você encontra, quais são? Olha, os desafios que a gente tem hoje, eu vou dizer assim que são desafios mais voltados para a questão da dinâmica judicial, Sim. do poder judiciário, né? A gente também tem alguns desafios fora dessa questão judicial, né? Que a liminar é uma coisa muito tranquila, mais rápida e tal, mas depois a gente tem que cuidar do processo, para que esse processo chegue no final, para que a gente tenha um resultado final e tudo mais. Mas isso aí, a gente está habituado, é algo que a gente tem que fazer, ponto e fim. Mas a gente também tem outros desafios que são correlacionados a, por um exemplo, um bom relatório médico. Sim. Um profissional, um médico que ele descreva bem, que ele consiga colocar ali naquele relatório a necessidade, a urgência e a essencialidade daquele tratamento, daquele medicamento. Sim. Né? Então a gente tem esse desafio, porque às vezes vem um relatório médico, mas pode ser um relatório médico vago. Sim. E aí, o médico do plano de saúde, ele está se recusando. Sim. Porque ele tem, de certa forma, nem todos os médicos eles são imparciais. Alguns são parciais para o plano. Sim. Né? E a gente sabe que isso pode ocorrer muito. Pode. Então, isso é um desafio. Sim. Mas como é que a gente supera esse desafio? Se a gente consegue demonstrar que aquele médico ele não está fazendo um bom relatório médico, né? Ou então ele não quer ali prescrever um tratamento essencial, isso vai surgir para esse usuário, para esse cliente, né, para esse paciente, o direito a buscar um médico fora da rede credenciada, um médico particular. Sim. Que vai ter ali mais um cuidado maior na elaboração do relatório médico, colocar com mais detalhes, né? Então, pode ter casos que vai ter esse desafio de a gente conseguir um relatório médico mais detalhado, que é essencial para a concessão da liminar. Sim. Né? Um relatório muito bem detalhado, bem descritivo. Né? Então, a gente às vezes tem esse desafio de faltar algum tipo de relatório, de o médico estar sem agenda para poder... É muito comum estar sem agenda para atender o paciente, para fazer a cirurgia. Sim. Né? O médico ele se recusa a dar determinadas informações. Então, o usuário ele vai precisar buscar um médico fora da rede credenciada para ele conseguir esse relatório melhor, para a gente garantir 100% essa cobertura. Onde é que o Dr. Vitor Batista quer chegar? Olha, essa é uma pergunta bem interessante. Sim. Eu quero alcançar o maior número de pessoas que precisam, né, de reverter negativas de tratamentos, né, perante os seus planos de saúde. Né. Eu gosto muito dessas ações de negativo de tratamento. Também amo muito também as ações revisionadas, porque também são ações que vai garantir que aquela pessoa ela continue no seu plano de saúde. Sim. Porque se está muito caro, como é que eu vou conseguir permanecer nesse plano de saúde? Sim. Então também tem a ver com, não é somente sobre dinheiro. Sim, claro. É também sobre acesso à saúde, garantia, de qualidade. Né? De continuidade assistencial. Garantir. Então, eu quero chegar a um ponto de entregar cada vez melhor e maiores resultados para os meus clientes. Nessa área que me escolheu para cuidar desses meus clientes e garantir acesso a esses tratamentos essenciais. Vamos repetir de novo como é que a gente encontra você. E aí? Dr. Vitor Batista no Instagram. Pessoal, por favor, vamos seguir, vamos compartilhar, vamos encaminhar. Mente Aberta, Dr. Jader Ferraz, mais um episódio para a gente falar de saúde humana. Então a gente recebe aqui colegas médicos, familiares de pacientes, colegas da indústria e também quem está segurando a nossa mão no braço jurídico. Eu costumo dizer que o sistema judiciário brasileiro ele tem suas peculiaridades. Mas poucas coisas funcionam de uma forma muito positiva e muito célere, que é o acesso à saúde, a garantia à saúde.
quando a gente estava fazendo gestão hospitalar, a gente vivenciava isso. A gente tomava para nós mesmos a demanda do paciente. E havia um conflito de interesse. Ué, vocês são remunerados pela diária e vocês estão buscando o sistema judicial para poder garantir? Sim, porque é uma vida. A garantia, salvaguardar a vida humana é uma garantia, a cláusula pétrea está lá e não deve ser mexida. E, por vezes, a gente percebia que a manobra do convênio era pura e simplesmente financeira, monetária, pecuniária. Eu vou diminuir o custo e aí agora o paciente ele vai, sem saber das suas garantias e dos seus direitos, buscar outra assistência. Mas a grande verdade é essa. E os planos de saúde, eles são tão... Eles adotam tantas manobras para tentar excluir direitos sem pensar na questão humana daquele usuário, que eu vou falar de um caso aqui muito importante lá no escritório que eu tive, que eu cuidei dessa cliente de uma forma integral, 360 graus. Sim. Vou te dizer como. Essa cliente, ela tem a obesidade, né? Grau 2. Ela iniciou uma série de exames, inclusive até psicológico, psiquiatra, porque ela já estava desgostosa, já não queria mais sair. Ela tem um empreendimento, né? E ela precisava estar à frente desse empreendimento dela, precisava cuidar da questão empresarial mesmo, da vida dela também. Sim. Né? Então, ela iniciou uma série de exames, né? Com médico endocrinologista, ela com nutricionistas, né? Com psiquiatra, com psicólogo também, por conta dessa questão desse lado emocional que já estava sendo afetado. Entre outros médicos ali, ela já estava se consultando. Sim. O plano de saúde percebeu esse movimento dela. Sabe o que o plano de saúde fez? Enviou uma carta de cancelamento para ela. Nossa, eu disse isso, descredenciou ela. Excluiu ela. Porque às vezes tem um descredenciamento de uma clínica, de um hospital ali, mas o plano de saúde mandou uma carta de cancelamento. Porque ele anteviu os passos. Anteviu. Ele percebeu esse movimento dela, né? Nossa. E o que acontece? O plano de saúde dela é Unimed, coletivo por adesão, que tem regras mais flexíveis até para exclusão, né, para o cancelamento do contrato. Só que nem todo tipo de contrato ele pode ser excluído, ele pode ser cancelado. Sim. Quando e como a operadora de plano de saúde quiser. Sim. Né? Então, se fosse um advogado comum, um advogado que não é especializado na área da saúde suplementar, ia focar nessa carta de cancelamento. Ia pensar em formas só ia focar na carta de cancelamento, na questão contratual. Sim. Só que o advogado que ele é especializado, ele vai além. Sim. E ali, eu não estava só diante de uma carta de cancelamento, eu estava diante de uma negativa de tratamento. Sim. De um tratamento cirúrgico de obesidade, né? Da cirurgia bariátrica. Sim. Então, além de reverter essa carta de cancelamento, né? A gente entrou com 2 processos e a gente já está para fazer o terceiro processo. Sim. A gente teve que fazer 2 processos para ela. Por quê? Porque a gente desconstituiu essa carta de cancelamento. Sim, então, seria a situação da ponta do iceberg. Então, a gente entrou com a ação de cancelamento indevido. Sim. A gente restituiu ela para o plano de saúde. Sim. O plano de saúde dela não foi cancelado, né? A gente já garantiu isso. E depois o plano de saúde, quando ela terminou todos os exames dela, que foi avaliado que realmente ela precisa fazer a cirurgia bariátrica, simplesmente o médico dela, que é o cirurgião, não estava conseguindo marcar, não estava conseguindo inserir no sistema a solicitação da cirurgia bariátrica. Então você vê que ela já estava havendo uma perseguição. Sim. Né? Então o que a gente fez? E aí, se fosse um outro advogado, não ia saber o que fazer. Não, o médico tem que conseguir. Orientei ela, a gente fez uma notificação, a gente entrou em contato, tive todo esse cuidado com ela, peguei ela na mão, a gente entrou em contato com o plano de saúde, fizemos o requerimento e simplesmente o plano de saúde não respondeu. Isso é muito comum, infelizmente. Só que o plano de saúde, ele tem prazos para responder. Sim. Ele tem que responder às solicitações em determinado tempo. Ele não pode responder quando ele quiser, depois de 2 semanas, depois de 1 semana, depois de 1 mês. Sim. Então, isso aí é uma negativa tácita. É um outro tipo de desafio também que a gente tem. Né? Então, diante dessa negativa tácita, a gente entrou com a ação judicial e a gente conseguiu que o plano de saúde fosse obrigado a custear
a cirurgia bariátrica dela. No grau 2, a gente aí já entrou a questão dos argumentos, a gente desconstituiu o caráter estético, demonstramos que era uma questão de saúde, né, que não podia esperar mais, que era a última alternativa, porque é uma cliente que já vinha de anos em tentativas, em falha, tentativas, né? E tentando, e não emagrecia, e não perdia o peso, e só vindo mais comorbidades, vindo mais problemas de saúde. Então, tudo isso a gente, né, colocou no processo, a gente conseguiu o custeio da cirurgia bariátrica dela, e ainda vamos conseguir as cirurgias reparadoras. Que é outro desafio também. Que é outro desafio. São outras ações que é muito comum a negativa, né? Depois de uma grande perda de peso, você é uma pessoa que tem autoridade para falar isso, porque você já passou por esse tipo de procedimento, de processo, né? O processo do emagrecimento. Então, vai ter a necessidade de fazer cirurgias reparadoras. Vai ter pessoas que, após uma grande perda de peso, vai ficar com muito excesso de pele no braço, no posterior de coxa, né? Aqui na barriga, avental, né? Na pálpebra de olhos. E muitas pessoas, elas acham que o plano de saúde só é obrigado a cobrir a abdominoplastia. A barriga. E é o que o plano de saúde tenta fazer com que só seja coberta a cirurgia da abdominoplastia. Só que, na verdade, é qualquer lugar que tenha o excesso de pele, qualquer lugar que cause até outras questões de dermatite, né? Enfim, que cause também o constrangimento desse usuário. Como é que ele fez ali a cirurgia bariátrica, que é um passo do processo de emagrecimento. É um degrau, né? É um degrau. E como é que ele vai sair na rua agora? Cheio de pele, todo caído, enrugado. Não, é também uma questão emocional. Claro. Se a gente for parar para analisar, não é só essa questão, né, externa da aparência. Então, ela já está se preparando também para algumas partes que ficaram com excesso de pele. A gente vai entrar. Ela está só esperando estabilizar, né, do pós-procedimento da bariátrica, para a gente também cuidar dessa parte, que é do pós-bariátrica. Então, hoje a gente precisa dar esse atendimento, dar esse acompanhamento ao nosso cliente, ao nosso paciente, de uma forma de 360 graus. A gente tem que ter humanidade no atendimento, ver ali aquele cliente, aquele paciente, mais do que aquele problema que ele está nos trazendo ali inicialmente. E que, se você for parar para analisar, existem várias outras coisas que precisam ser resolvidas também. Várias camadas, né? Várias camadas. Então, a gente precisa ter esse olhar. Esse olhar criterioso, esse olhar humano, olhar a pessoa em si, por trás do que tem ali também, para a gente conseguir, né, dar uma experiência, uma ótima experiência para quem nos procura. Né? Porque isso que a gente tem que fazer também, né? Distribuir uma onda no mundo, na sociedade. Uma onda de coisas boas para as pessoas que têm contato com a gente. E isso é muito importante, né? Tanto na área médica, na área do direito, da advocacia, entre várias outras áreas. Sem dúvidas, eu queria lhe agradecer pelo papo, cara. Muito obrigado. Foi muito, muito positivo. Eu me vi em várias situações. Gestão médica, ela se coaduna muito, ela se conecta muito com o direito, porque diversas vezes eu me vi tendo a necessidade desse amparo. Olha, não é mais uma situação assistencial, agora é uma situação jurídica. Existem conflitos familiares, existem conflitos de interesses, então são vários polos. Tem o médico assistente, tem o CNPJ da instituição, tem o convênio e tem o paciente. Agora, sobre essa questão do conflito familiar, fale um pouco mais pra gente. Eu acho que você teve uma situação assim. Tive. Como foi que aconteceu? Do ponto de vista assistencial, funcionou da seguinte forma. Uma paciente procurou a gente numa alteração mental grave, gravíssima, tendo a necessidade da internação. O filho tinha uma liminar de saúde, negocial, patrimonial, enfim. E aí, todo o rito foi feito. Para internar qualquer pessoa, inclusive ontem eu estava no telefone com um colega advogado, mas da esfera criminal. Para internar qualquer pessoa em qualquer lugar, você precisa que o paciente seja avaliado pelo médico. Não existe uma internação, seja clínica ou psiquiátrica, sem uma avaliação médica. Não há a menor possibilidade de isso acontecer, porque nós estaremos incorrendo em crimes. Então, o paciente precisa ser avaliado. Ela foi avaliada.
O médico de plantão constatou a internação, fez o relatório para o plano de saúde e ela continuou internada. Geralmente, a instituição psiquiátrica funciona assim. Você interna a pessoa, garante a saúde e depois avalia a esfera administrativa. Então, são parênteses, diversas vezes o paciente estava em carência médica do plano e a internação acontecia. E o nosso patrão, né, o dono do hospital, sempre dizia: vamos salvar a vida primeiro e depois a gente discute essa questão administrativa de convênio. Então, feito o parêntese, ela passou pela conduta médica, pela consulta, internou com a indicação formal, encaminhou para o plano e o plano chancelou a internação. Deu sequência com assistência com o médico assistente. Então, passa pelo plantonista, dá sequência à internação, dia após dia, com o médico assistente assistindo ela todo dia. Só que aí a filha fez uma solicitação, porque ela também possui uma liminar, para derrubar a liminar e tirar a mãe do hospital. Porque então aí existe um conflito familiar. O filho tinha uma, a filha colocou outra. E aí o plano de saúde queria colocar a gente como polo passivo, dizendo: vocês internaram a paciente, a culpa não é nossa. Não. Nós internamos primeiro porque a paciente foi avaliada. Está registrada em consulta, em prontuário. E o médico perito, o médico consultor do seu escopo, ou seja, o médico auditor, chancelou a internação. Então, o seu CNPJ está conectado com o nosso. Nosso CRM está conectado com ela. Está todo mundo em consonância para entregar assistência. Exato. Resultado, conseguimos entender que existia uma dificuldade relacional. O irmão tinha feito alguma série de alterações e tinha tomado empréstimo, e a irmã estava tentando tomar essa liminar para dar sequência ao cuidado da mãe. E a gente chegou em um entendimento, em um denominador comum. De que maneira? Colocamos os dois na sala. A liminar da filha iria sobrepor a liminar do filho, porque a fala da filha ela era dominante sobre a fala do filho, ele tomou um empréstimo no nome dela. E aí, nosso corpo jurídico fez os dois assinarem. Ele tinha tomado esse empréstimo com a finalidade de cuidar da mãe? Não, de ganho próprio. Próprio, entendi. E aí já estava em dívida. Entendi. E o salário da mãe já estava sendo usado para pagar. Meu Deus, É uma coisa, sabe, fora de órbita quando a gente para analisar. E aí a gente conseguiu conferir à filha o direito a manter a continuidade terapêutica. Continuou conosco um período, depois recebeu alta e deu sequência com a filha, a liminar da filha, que garantia a ela manutenção da saúde, e a curatela era para a filha. E a gente conseguiu tirar o nosso CRM e o CNPJ da instituição desse polo todo de desgaste, porque no fundo a gente estava ali para entregar assistência. Discussão familiar, dificuldade financeira, golpe familiar é uma questão extramuros. E aí o assessoramento jurídico foi fundamental, essencial, porque não é mais uma condição assistencial. Nenhum diretor médico ele é formado para poder tratar condição jurídica. Mas foi um ensinamento para que a gente pudesse manejar outros casos. E aí a coisa toda se consolidou depois de 12 horas de estresse. Cárcere privado não é e tal. Até a filha entender que a gente estava ali somente, exclusivamente resguardando a saúde da mãe, né? Saúde da mãe dela. E aí ela continuou acompanhando com a gente. O médico assistente é médico dela até hoje, inclusive. E a coisa toda se consolidou positivamente, graças a Deus. Doutor, já deu outra questão também. Quando saber diferenciar a necessidade de um psicólogo para um psiquiatra? Olha, geralmente o psicólogo ele existe para nos dar um suporte em relação às nossas emoções, em relação aos nossos sintomas ansiosos, de preocupação, de tensão, ou até de alguns sintomas de retraimento social, mas algum conflito nosso existencial. Estou muito tenso, estou muito nervoso, mas eu me mantenho em funcionalidade. Eu consigo dar sequência aos prazos, eu consigo ouvir os clientes, eu consigo ir realizar as demandas jurídicas. No momento em que há uma falência da estrutura funcional, a gente tem um prejuízo de funções executivas, não consigo mais, me sinto muito tenso, triste, não durmo bem, me sinto frustrado, culpado, aí há necessidade de amparo medicamentoso. É o médico quem vai prescrever o remédio. Entendi. Então, até o início dos anos 2000, existia essa rixa. Né? O médico não aceita tão bem a terapia é contrária. Graças a Deus, a gente decidiu unir os bigodes. Bacana, né? Um cidadão chamado Aaron Beck conseguiu comprovar, através da terapia cognitivo-comportamental, que o poder da mente pode consolidar comportamento. Eu entendo o processo de dificuldade emocional,
consolido o entendimento de como eu devo pensar, melhorando esses pensamentos com o profissional técnico, e mudo minha forma de agir. Aí a medicina olhou para isso e falou, opa, isso aí tem eficácia, vem para cá, se transforma em um objeto medicamentoso. A terapia é um remédio, como a religiosidade e espiritualidade, como o uso de fármacos, como a mudança de hábitos, como a atividade física, como boa alimentação. Verdade. Então, a diferença básica do psicólogo para o profissional psiquiatra é que a gente vai prescrever remédio, o psiquiatra prescreve, a psicologia vai dar suporte sem a medicação, mas sendo também um processo medicamentoso. Inclusive, Vitor, a gente precisa voltar à ideia da obesidade. A obesidade, para quem está nos assistindo, também é uma doença mental. Geralmente, o obeso ele tem um comportamento compulsivo. Então, compulsão é comportamental, que é de se alimentar com formas calóricas, com alimentos cada vez mais ricos em calorias, que tragam uma sensação de prazer e bem-estar momentâneos. A gente chama isso de dopamina barata. É um neurotransmissor, um hormônio que está ali na nossa cabeça e dispara esse momento de prazer. E aí é muito importante para quem nos assiste entender o seguinte, a obesidade ela é sim uma alteração corporal. A gente está vendo ali que o indivíduo está acima do peso, mas o cerne, o miolo, sabe, a parte, o momento basilar dela é sim também mental. A compulsão alimentar geralmente está conectada com quem é obeso. É um ponto muito importante, né, de a gente destacar, porque ali o laudo do psiquiatra vai ser essencial também para garantir esse tratamento. E não só a questão judicial de garantir liminar e tudo mais, mas o depois do procedimento. É importante que tenha um acompanhamento psiquiátrico, que seja psicológico, para que se trate também dessa questão do mental, a questão, né, da mente com relação a essa compulsão alimentar. Porque eu sei que a cirurgia bariátrica ela vai reduzir o tamanho do estômago e, consequentemente, ali a saciedade vai ter um controle maior, uma saciedade mais fácil, digamos assim. Isso. Só que se a gente não está com a nossa mente equilibrada, a gente volta a reengordar. Exato. E aí a gente volta a precisar de novo de uma reabordagem. E a reabordagem da cirurgia bariátrica já são outras complexidades. Alguns colegas fazem, outros não fazem. Eu tenho alguns pacientes que já fizeram 2, 3 vezes. Daí a importância, né, Isso, e a importância da gente da saúde mental. De estar junto com esse paciente, dando todo um suporte, todo ali uma assistência para que essa pessoa também cuide desse lado mental e emocional, que vai também potencializar os efeitos do tratamento cirúrgico, né? Sem dúvidas. E aí, falando desse cuidado, dessa assistência com a qualidade das emoções, a sua classe precisa muito desse tipo de acolhimento. Eu recebo, desde o estagiário ao desembargador, pessoas com demandas emocionais graves. Então, doutor, eu absorvo demais as causas dos clientes, eu não consigo completar prazos, eu não consigo dar sequência às minhas ações, eu me sinto tenso, tensa, nervoso, nervosa. Eu tenho crises de pânico no momento que eu vou para a audiência. Eu tive uma paciente conversando até mais cedo com uma colega que trabalha com tratamento capilar. Cara, ela teve calvície, ela teve queda de cabelo, alopécia, por conta de uma demanda emocional. Ela era o quê? Advogada. Ela é advogada. Fez vários tratamentos para tentar reverter a alopécia, a queda de cabelo. E o cabelo dela lindíssimo, como eu costumo dizer sempre a ela. Cabelo de L'Oréal Paris. Aquele cabelo realmente bem liso, que as pessoas entendem como sendo algo muito bonito. Resultado, não reverteu com tratamentos dermatológicos, reverteu com a substância antidepressiva. Ela tinha depressão ansiosa. E ela só voltou a ter cabelo de novo, o cabelo só voltou a crescer depois que a gente estabilizou as emoções. Então, a vida do operador do direito, a vida de quem está militando, seja para o cliente, seja na defensoria pública, seja quem está do outro lado do balcão, fazendo essa gestão da condição judiciária, do juiz, do desembargador, do promotor, enfim, uma vida muito desgastante. E aí a gente percebe as pessoas entrando no adoecimento, no risco de burnout, que é o esgotamento mental, físico, através do trabalho, por causa do trabalho. E a gente recebe muitos colegas seus em adoecimento. Então fica aqui também um relato nosso. É muito importante também, né? O pessoal da área jurídica, né? Os colegas, advogados, magistrados, os estudantes de direito, os estagiários de direito,
Porque existe ali uma cobrança por prazo, existe uma Sim. cobrança por resultados, né? Os magistrados têm a cobrança do CNJ Sim. de decisões, de resolução de processos. Os advogados têm a cobrança dos clientes Isso. por liminar, por resultado, por sentença, Isso. prazos. Os estagiários, eles têm as cobranças dos seus chefes, dos seus líderes, né? Sim. Para também entregar o trabalho ao qual é designado. Sim. Então, se aquilo ali não tem um controle, um acompanhamento, pode chegar ao esgotamento. Pode emocional. chegar, e eu já tive a necessidade de afastar, seja advogado, seja juiz, afastar o indivíduo do trabalho, porque a demanda emocional, a doença chegou no nível grave, e eu precisei tirá-lo do contexto laboral para ele se ajustar, melhorar seu componente emocional para depois voltar para o ambiente de trabalho. Porque, em geral, todo mundo absorve. E o sistema judiciário é um sistema que exige muito de todo mundo. Como você falou, o advogado ele fica contra a parede. Tem o cliente, tem o prazo, tem a justiça. Quem está cá no magistrado tem o CNJ, tem a cobrança. Eu tenho que bater a meta. Eu preciso subir, ascender, sair daqui do interior e ir para a capital. Ou eu estou na capital, mas eu preciso ir para outra região. Eu preciso ser desembargador. Eu preciso ascender profissionalmente. E aí o desembargador está com muitas causas de uma enormidade de problemas. Então, quem está nos assistindo, imagina que a vida do desembargador é uma vida folgada, o doutor está lá. Não, pelo contrário. Uma caneta que ele assina ali vai determinar uma série de situações sociais. Isso traz um peso, isso traz um desgaste emocional, é preciso cuidar. E são questões assim que a gente pode pensar que seja simples, mas são questões, como você falou, às vezes muito complexas, Sim. que vai impactar a vida de muitas pessoas. Sim. E esse peso de decidir também pode trazer impactos. Pode, né? claro. Então, eu me por lembro isso- bem que um caso de um desembargador já deu o seguinte: eu estou diante de uma situação que eu tenho que colocar em prática o que o direito me exige, mas houve uma incoerência anterior. E eu preciso dar sequência ao que o advogado de defesa está pedindo. E eu, cara, não estou conseguindo dormir com isso. Porque o que eu estou fazendo aqui é o seguinte: a lei existe e ela tem que ser cumprida. Sim. Por conta de uma demanda não bem resolvida anteriormente, eu vou ter que chancelar isso. E a sociedade vai julgar isso de maneira negativa. Porque você tem... Não. É necessário que seja feito com um rito. Então, isso traz um desgaste emocional muito grande, às vezes familiar mesmo. Pô, você está fazendo esse tipo de atitude. Só que é necessário esse rigor. A lei exige que o indivíduo tome certas atitudes. E às vezes essas questões elas só são tratadas mesmo com a questão de medicamentos. E medicamentos Sim. específicos Exatamente. para cada tipo de transtorno, Sim. para cada tipo de situação. Isso. Que vai- Isso. E ainda mais, exige um sigilo de quem trata. Porque são demandas muito sensíveis. O indivíduo tem ali a capacidade na caneta de determinar uma série de ações abaixo dele. E é por isso que tem que se cuidar sempre. Bacana. Maravilha. Entendi. Entendeu? Doutor, também queria aqui pontuar dos desafios que a gente também tem, porque é muito comum a gente ter, como eu falei, né, logo no início, tem várias formas de negativos de tratamento. Sim. Carência contratual, caráter estético, às vezes o plano não responde, que é negativa tácita, né? E uma negativa que é muito mais complexa e que vai exigir um conhecimento técnico especializado, aprofundado, é com relação à doença pré-existente. Sim. E isso é muito comum nos casos de pessoas que entram no plano de saúde Sim. e ela já tem ali uma questão de saúde, como, por exemplo, a obesidade, Sim. problemas psiquiátricos, Sim. né? Então, às vezes, a pessoa faz o plano de saúde com o intuito de, a partir de ali, se cuidar. Sim. E quando ela vai dar início ao seu tratamento, ela recebe uma negativa sob o argumento de doença pré-existente. Sim. Só que a doença pré-existente, ela é muito... não é qualquer advogado que vai saber desconstituir. Sim. A carência contratual, ela é uma negativa comum, é uma negativa que merece atenção e que tem que ser feita também com todo o cuidado do processo, com os argumentos corretos, para também desconstituir. Mas a doença pré-existente é algo muito mais complexo. Sim. Por quê? Porque o plano de saúde vai dizer assim, olha, você entrou no plano de saúde já com obesidade. Então, aqui você vai ter que esperar 2 anos para você iniciar o seu tratamento. Aqui você entrou no plano de saúde já
com surtos psiquiátricos e por isso você não pode se internar. Não vamos custear tal medicação que é de outro país, que é importada, porque, enfim, eles vão se recusar. Sim. Só que aí o papel do advogado especializado é também desconstituir, porque muita gente acha que é impossível desconstituir a negativa por doença pré-existente, mas é muito possível. Sim, sim. É muito possível. Como a gente tem a questão da obesidade. Como é que é uma doença crônica? Sim. Que muitas vezes vem da infância. Como é que você vai entrar no plano de saúde sem essa doença? E o que eu percebo é que é uma cláusula abusiva. É uma cláusula abusiva, só que alguns juízes, eles não vão querer só esse argumento. Sim. De cláusula abusiva. Então aqui fica um recado. Sim. Que a negativa de doença pré-existente é uma negativa mais complexa e que vai exigir um grau, né, de conhecimento técnico mais aprofundado para convencer o magistrado a conceder a liminar e não fazer com que aquela pessoa espere 2 anos para iniciar o seu tratamento. Sim. Né, com relação à doença pré-existente. Os advogados, eles vão saber. Eu não posso falar aqui como é que faz, o que é que faz, Sim, porque claro. eu estaria dando um conhecimento que algumas pessoas pagam para ter. Claro. Mas o advogado atento àquela situação ali, ele vai ver que o plano de saúde, às vezes, ele erra em determinadas coisas. Sim. E aí a gente consegue desconstituir cláusulas abusivas e garantir os tratamentos essenciais. Que no fundo tá todo mundo querendo melhorar a vida do paciente. Exato. Mais uma vez, muito obrigado. Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigado pelo nível de lucidez, pelo nível de entrega, pelo nível de amor, de afeto, pelo que você faz. É visível. No pouco momento que a gente teve junto, é muito oportuno e a gente precisa, sim, referenciar isso. Parabéns pelo seu nível de esforço e comprometimento. Nem todo mundo tem. Muito Grande honrado parte, pelo né, convite. faz e a gente sabe que não é assim. Tem uma vida humana por trás. Exato. Porque vocês também são assistência, eu não vou dizer médica, mas de saúde. Sim. Vocês são assistência de saúde junto conosco. Hoje a saúde e o direito, elas estão presentes em todas as questões. Por mais que a gente fale, não sou advogado, eu não quero saber disso aqui de porquê, de grau 2, de surto psiquiátrico. Tem que saber sim. Tem que saber sim. Faz parte Tem que entender. de tudo. O direito, ele está em tudo. Sim. Ele está presente. É o que regula as nossas relações. Sim. Então não tem como a gente se esquivar disso. Sim. E dizer que, não, aquilo é um assunto de médico, é um assunto de nutricionista. Não é. É o profissional, o advogado, ele tem que estar atento a isso, a essas peculiaridades humanas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Gente, por favor, siga-nos nas redes sociais. Dr. Jader Ferraz, Dr. Vitor Batista. Mente Aberta, podcast. Toda semana a gente está trazendo um convidado de fino garbo e elegância. E hoje falamos muito sobre saúde suplementar. Muito obrigado. E até breve haverá outros, com certeza. Até breve. Eu estou muito honrado pelo convite. E sei que o doutor faz um trabalho de excelência nessa questão do cuidado, né, com seus pacientes, nas questões psiquiátricas, que é muito importante, é algo relevante, que tem um impacto social muito grande, muito forte. E a gente não pode achar que psiquiatra e psicólogo só é coisa que é algo supérfluo, que é algo essencial e necessário. Né? É isso mesmo. Muito obrigado.